Vamos continuar exaltando o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pelo Teu amor por nós. Obrigado por quem o Senhor é. Nós pensamos, cantamos sobre o Senhor, podemos refletir o fato de que o Senhor é Deus, um Deus acima de tudo e de todos, o Criador de tudo que existe. Ao mesmo tempo, um Deus que decidiu vir até nós, se relacionar conosco, como nós cantamos, tocar nas pessoas, amá-las, ouvi-las. Um Deus que é transcendente, ao mesmo tempo imanente, que se aproximou de cada pessoa, quis ouvi-lo, crer nele, aprender a viver. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Nós não merecemos, não tínhamos como compreender nada a respeito do Senhor, a menos que o Senhor se revelasse a nós, nos amasse também e decidisse transformar nossa vida. Te agradecemos por podermos estar aqui na Tua presença, juntos, como Teu povo, e para aprendermos a seguir o Senhor, aprendermos a imitar o Senhor, para crescermos, para nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo. Então nos ajuda a compreender, a focar na Tua palavra, a relacionar nossas vidas, aquilo que nós vamos ouvir. Não deixa que distrações, não deixa que os nossos preconceitos, os nossos pensamentos limitados nos impeçam de continuarmos vendo quem o Senhor é, a Tua beleza, a Tua grandiosidade, e sermos transformados. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa série, compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus, na última mensagem nós vimos que Jesus nos chama a segui-lo porque só nele viver faz sentido. Vimos que seguir a Jesus sempre requer a iniciativa de Deus e a resposta do pecador, que seguir a Jesus sempre requer o relacionamento com Ele como Salvador e Senhor, e que sempre requer a transformação completa da nossa vida. Hoje vamos ver que Jesus não se amolda, mas frustra as expectativas naturais e sobrenaturais que se opõem ao propósito transformador do Evangelho. Jesus, somente no início dos Evangelhos, a gente vai observar que ele foi ministrando as necessidades imediatas das pessoas como forma de autenticar seu ministério, cujo foco era as necessidades eternas das pessoas. Jesus fez o que ele fez, seus milagres, seus ensinos às multidões, como forma de comprovar que quem estava fazendo aquilo não era mais um mestre de Israel, não era mais uma pessoa que surgia de tempos em tempos, querendo apontar o caminho para as pessoas, mas que era o próprio Deus, ministrando as necessidades das pessoas ali, como forma de comprovar que ele era Deus, por isso que ele fez coisas que só Deus pode fazer, apontando para as necessidades eternas, profundas das pessoas, que só Deus pode suprir. Então vamos ver algumas coisas, pensando na sua própria vida como discípulos também, como é que a gente deve viver nesse mundo. Jesus demonstra sua autoridade sobre a oposição demoníaca, frustrando a tentativa de impedirem que o Evangelho libertasse as pessoas. Então,
Lucas 41, Lucas 4, 31 a 37. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Interessante que aquilo que as pessoas não sabiam, o demônio sabia. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Versículo 41, né? Também de muitos saíam demônios. 41 está aí? Não, até o 37. 41 tem em todo lugar. Tá bom. Jesus não só impediu que os demônios escravizassem as pessoas e as mantivessem ignorantes em relação ao Evangelho, mas impediu que o seu ministério se tornasse dependente do testemunho dos demônios. Percebe? Ele não autorizava nem permitia que os demônios usassem aquele momento para continuar como centro da vida das pessoas, seja daqueles que eles estavam possuindo, seja dos ouvintes. Então Jesus não usava isso como palco do seu ministério, muito diferente do que acontece hoje em dia em alguns lugares, em alguns locais, né? Alguns locais que se dizem ter esse tipo de experiência, pode ser que até tenham mesmo, né? Estou questionando isso, mas é interessante, a exploração do mundo sobrenatural serve de propaganda para o ministério, muitas vezes falso. Por que falso? Ministério que não anuncia o Evangelho, não anuncia como as pessoas podem ser libertas de maneira definitiva, se é que elas estão realmente sob a mercê, como aqui no fato estava, desse tipo de atuação demoníaca. Então esses ministérios, com suas ganâncias, suas fantasias, não anunciam a verdade e mantêm as pessoas como espetáculo de humilhação, muitas vezes. As pessoas estão ali, você vê pessoas de idade, pessoas com deficiência física, ali sendo exposta de uma maneira que Jesus não fazia, okay? Não era um espetáculo. Jesus interrompia imediatamente esse tipo de atuação na vida das pessoas. E nesse tipo de espetáculo também a salvação não é anunciada, a salvação em Cristo, e nem a necessidade dessas pessoas terem a vida transformada. E Jesus ensinou na Bíblia que pouco adianta uma pessoa ser liberta de uma possessão demoníaca, não importa o que está acontecendo na vida dela, se para ela não é anunciado o Evangelho que liberta ela desse tipo de atuação. Falou, muitas vezes o estado se torna até pior, porque ela teve um alívio imediato ali, mas ela não encontrou o seu Jesus. Ok? E se o diabo insistia em tentar Jesus, como a Bíblia mostra, não foi só na tentação do deserto, como nós vimos, mas em diversas outras vezes, imagina o que ele vai fazer com alguém que não foi liberto pelo Evangelho, mas simplesmente teve, se é que teve mesmo, o alívio ali temporário de uma possessão demoníaca. Então Jesus, o foco do seu Jesus era libertar as pessoas de maneira completa, por meio do anúncio da pregação do Evangelho. Okay? Não era o seu objetivo ficar usando aquela situação para que pessoas continuassem sendo humilhadas, né, naquele ambiente.
Então, como seguidores de Jesus, devemos viver preparados para enfrentar a oposição demoníaca, como diz lá em Efésios 6, 10 a 20, com a força de Jesus e a armadura de Deus, que é vivermos uma vida coerente com o Evangelho e anunciarmos o Evangelho aos cativos do diabo. Aquele trecho da armadura de Deus não é uma receita mágica para cristãos usarem quando se sentem apuros diante de um possível confronto com as forças do mal. Aquilo está no final da carta aos Efésios, justamente mostrando que é necessário viver como Efésios diz nos 5 capítulos, e essa é a forma de viver preparado para esse tipo de oposição, de enfrentamento, se Deus permitir isso na nossa vida em algum momento, né? Aquilo nada mais é do que um resumo da vida cristã normal que se dá nos capítulos anteriores da carta, ok? E vivermos pregando o Evangelho para as pessoas. E já falamos isso aqui na igreja, mas é interessante a gente lembrar que muitas pessoas estão à mercê, né? Quem não é de Cristo está à mercê sempre da atuação do inimigo, e muitas vezes, sem estar demonstrando de maneira física ou espetacular que elas estão debaixo desse domínio, né? Lembra? Judas traiu o Senhor Jesus, foi lá, pegou suas moedinhas, conversou lá com os fariseus ali, aquele negócio comercial ali que foi feito, foi lá, foi comprar o seu campo com aquelas moedas. Ele não estava babando por aí, gritando, e ele estava possesso do próprio diabo ao fazer tudo isso. Então a gente deve viver de maneira coerente com o Evangelho e pregar o Evangelho para as pessoas, porque isso liberta elas de maneira definitiva em relação ao inimigo. Jesus demonstra sua autoridade sobre a doença, frustrando a tentativa da consequência do pecado ser a resposta final sobre a vida das pessoas. E também tinha autoridade sobre isso. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitas saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Fez parte do ministério de Jesus, como estava lá em Isaías, como estava em outros trechos do Antigo Testamento, que Deus visitasse o seu povo, como ele tinha anunciado lá e parou, lembra aquela passagem em Isaías 61, que ele falou: eu estou cumprindo hoje a palavra de Deus, mostrando que eu sou Deus. Então fazia parte de autenticar seu ministério, de mostrar sua autoridade como Deus, se envolver nesse nível com as pessoas. Nós, como seus discípulos, também vamos nos compadecer, nos envolver e ajudar nas necessidades físicas das pessoas, naquilo que elas estiverem precisando, mas como meio de serem despertadas para seguirem e servirem a Jesus, não para criar dependência de nós, ou de continuar vivendo para si mesmo num bem-estar egoísta, que não serve aos propósitos de Deus. Percebe? A sogra de Pedro foi curada, e ela não fez outra coisa a não ser levantar e começar a servir as pessoas ali que estavam na casa dela, de maneira muito natural, com gratidão. Falou assim: bom, agora eu vou, agora ainda bem que eu sou capaz de servir a Jesus agora, daqui para frente. Jesus demonstra sua autoridade sobre a urgência, frustrando a tentativa das pessoas determinarem as prioridades da sua vida e ministério. Porque fazendo tudo o que ele fazia, lógico, as multidões, né? Sendo o dia, saiu, foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam,
e foram até junto dele e instavam, ficaram insistindo para que ele não deixasse as pessoas. Queriam que ele ficasse o tempo todo cumprindo a agenda de fazer milagres, curar pessoas, fornecer o que elas achavam que era necessário para a vida delas. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus era humano e ministrou em situação de fadiga física, a gente percebe isso nos trechos que a gente já viu, inclusive. Jesus também tinha uma vida emocional, tinha que lidar com repreender demônios, curar doenças, atender tantas demandas. Também tinha uma vida mental, espiritual, revezava seu ensino nas sinagogas, revezava seu ensino às multidões, em outras cidades, ia para um lugar deserto se retirar, porque ele precisava disso, ok? E mesmo nessas diversas pressões, nunca perdeu o foco de anunciar o evangelho como a resposta mais necessária às necessidades das pessoas. Esse era o seu foco, essa era a sua missão. Se Jesus fez isso, o que os discípulos, o que nós fazemos? A vida de proclamação do evangelho é a nossa agenda. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem que ser explicado por estarmos cooperando com o evangelho. Foi isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 9:23. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então é bom fazer essa pergunta para nós mesmos, O que a gente está fazendo ou não fazendo. Como é que minha agenda semanal é formada? Como é que minhas prioridades são definidas? Coopera com o evangelho? Não coopera? Então tenho que decidir o que eu faço. Eu sei que a gente tem as nossas demandas, coisas que as pessoas determinam a nossa agenda, nosso emprego secular muitas vezes. Mesmo isso, por isso que o evangelho tem instruções até para a maneira como a gente trabalha, Como que trabalhar dessa forma coopera ou não com o evangelho? Como que meu trabalho pode estar atrapalhando e dentro de outras prioridades que cooperam com o evangelho? Meu comportamento lá dentro, meu comportamento fora daquele ambiente, o que eu quero ao trabalhar, que intenção que eu tenho em fazer o que eu faço com a minha vida, coopera com a minha transformação de vida ou atrapalha? Eu tenho que pensar nisso, nós temos que pensar nisso. Jesus demonstra sua autoridade sobre a desesperança, frustrando a solidão e a indiferença, que só podem ser tratadas pelo evangelho. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece para a tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Percebe, aquele homem, devido à lepra, não tinha mais vida física, social, espiritual em sua sociedade. Todo o contexto lá de Levítico, que trata da lepra, mostrava que essa pessoa estava banida da sua vida social, da sua vida espiritual, não podia entrar no templo, não podia ter nem relacionamento com Deus naquele formato do Antigo Testamento, naquele estado que essa pessoa se encontrava. Não tinha mais esperança. Chegou para Jesus, provavelmente como o último recurso, mas era o recurso certo, suficiente, Jesus o tocou. Pensa, essa pessoa vivia numa sociedade lotada de mestres religiosos, de rituais, que não se importavam com a maneira como aquele homem estava vivendo. Se importavam de olhar para o Antigo Testamento e falar: espera aí, tem jeito isso aqui. Deus deixou na sua palavra instrução para isso ser resolvido. Não se importava.
Mas Jesus se importou, tocou naquela pessoa, que ninguém chegava nem perto. Aquela pessoa, quando chegava nos lugares, tinha que ficar gritando: eu sou imundo, imundo serialmente, eu não posso me aproximar da vida religiosa aqui, eu não posso me aproximar das pessoas. Então essas pessoas se isolavam, né? E Jesus foi lá e tocou nessa pessoa. E devolveu a vida para ele. E o instruiu a obedecer a palavra como forma de continuar vivendo corretamente perante Deus e os outros. Vai lá agora, oferece o sacrifício por causa dessa situação que você vive. E se você for ver lá o sacrifício de Levítico 13, se não me engano, 13 e 14, era bastante coisa agora que essa pessoa tinha que fazer, para servir de testemunho que Deus resolveu a situação dela. E aquele homem foi lá e fez. Jesus não cobrou nada, não fez propaganda de si mesmo, nem ficou se satisfazendo com tantos aplausos ali da sociedade, né? Multidões, mas se retirou para passar tempo com o Pai. É isso que ele fez. Como seguidores de Jesus, significa que, diferente dos religiosos do nosso tempo, temos que evitar que aquilo que fazemos aos outros seja o meio de exaltar a nossa pessoa, ainda mais com a intenção de obter alguma coisa dos outros. E para isso, precisamos ter um tempo diário com Deus, para aprender a exaltá-lo, e nos mantermos humildes ante a sua grandeza e misericórdia com os nossos pecados. O culto serve para isso também. Se o nosso culto é para Deus, se o nosso culto é espiritual, ele é para o Senhor, a nossa mente vai estar voltada para o Senhor, vai satisfazer, vai se admirar com quem Deus é, o que Ele faz na nossa vida. A gente vai estar contente aqui, pelo privilégio de podermos ser chamados filhos e filhas de Deus, de nos reunirmos na sua presença. Não é uma grande coisa que nós fazemos para Deus, certo? É um privilégio podermos estar aqui, na presença de Deus, porque onde nós estaríamos? O que seríamos de nós? O que seria de nós? Não estarmos vivendo na presença de Deus como pessoas perdoadas por Ele. Nós estaríamos como leprosos nesse mundo, banido do bem que o Deus quer dar na nossa vida, que Ele quer dar na nossa vida e fazer para nós. Que bom, né? Bom é estarmos aqui louvando a Deus, aprendendo dEle. Deus merece, nós não merecemos, mas Ele merece. Ele é digno. E nós nos tornamos dignos, a uma dignidade que nós vamos adquirindo, assim como aquele homem adquiriu agora, porque agora nós estamos vivendo com Deus. Nós estamos nos tornando pessoas melhores, porque Jesus está na nossa vida. Não é? Que bom. Jesus demonstra sua autoridade sobre a incredulidade e o ódio dos críticos, frustrando a incredulidade e as consequências do pecado. Aquele trecho famoso, né? Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico,
e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, ao telhado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, em outro evangelho diz que eles arrazoavam, ele estava ali argumentando nos seus corações, não tinha nem aberto a boca. Por isso, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? E lembra, não eram pessoas que viram isso aqui pela primeira vez. Jesus já estava fazendo uma série de milagres, uma série de coisas muito boas que só Deus pode fazer já há bastante tempo entre eles. Não era algo inédito. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. E esses religiosos então começaram a seguir o Senhor. Puxa vida, não foi isso que aconteceu. Religiosos se colocam como observadores e juízes do que Deus faz. Discípulos são dependentes, admiradores e aprendizes. Devido ao alto conceito de si mesmos, religiosos são incapazes de enxergar a Deus, não importa o que Deus faça. Eles enxergam o que eles querem enxergar sobre Deus. Não importa o que Deus faça, eles têm um conceito fechado. E esse conceito é fechado e suficiente para eles viverem assim, porque eles se baseiam num alto conceito para viver. Se esse conceito é o que está na cabeça deles, isso é verdade, ponto final. Mas não é assim com Deus. Como seguidores de Jesus, significa que devemos desejar e nos dedicar a Jesus mais do que qualquer coisa, mais do que conhecimento bíblico, mais do que experiência extraordinária, pois sendo Jesus a nossa vida, todas as nossas fraquezas, necessidades e questionamentos só são satisfeitos no relacionamento de dependência exclusiva dele. E dependência exclusiva de Deus é depender da sua palavra para viver, não do que eu penso sobre ela, mas do que ele diz, e é ponto final. É a verdade o que ele diz, é a verdade o que ele faz, e isso tem que ser suficiente para mim e para você, se você e eu somos discípulos. Jesus demonstra sua autoridade sobre a tradição e o preconceito humano, frustrando as expectativas da liderança religiosa. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Interessante essa pergunta, né? Olha que autoconceito, nós não somos pecadores, né? O fariseu, lembra, orando em pé, lá na frente ele faz isso: obrigado porque eu não sou pecador como esse aqui. Que bênção que eu sou melhor que os outros. Respondeu-lhe Jesus:
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Antigo Testamento, no Salmo, repetido em Romanos, capítulo 3, fala: quem é justo perante Deus? Quem é? Existe algum? Mas muitos seres humanos se acham justos perante Deus. Por isso que não conhece a sua justiça. Jesus chama pessoas improváveis para segui-los e servi-lo. Por que ele nos chamou, irmãos? Porque ele viu grande coisa em nós. Porque nós agora, o reino de Deus estava precisando muito de mim. O que Jesus faria, né? Se não fosse nossos talentos, as nossas capacidades, nossa inteligência, nossa boa vontade para com Deus. Jesus não se intimida pelo questionamento e pela reputação humana. Quem eram aqueles fariseus e escribas perto de Jesus? Hipócritas, é isso que eles eram. Por isso que Jesus falou isso para eles. O que motiva Jesus é seu objetivo de cumprir sua missão, de salvar e transformar as pessoas. Por isso, cada ato só pode ser entendido dentro desse objetivo. Se as pessoas tiram esse objetivo da cabeça, elas não podem entender nada do que Jesus faz, porque que ele convive com quem ele convive, não dá para entender, é absurdo. E seria absurdo no tempo que a gente vive também. Em muitas igrejas, Jesus não seria bem-vindo, porque ele não se amolda à expectativa das pessoas. Ele não cumpre o que as pessoas acham que o mestre religioso deve fazer. Jesus se relaciona com as pessoas conforme o amor e a verdade definidas pela Bíblia, não pelo que as pessoas esperam dele. Ele rompeu com isso o tempo todo. Como discípulos, como seguidores de Jesus, significa que nós não sabemos o que Deus quer fazer na vida das pessoas que a gente encontra. Por isso, só podemos enxergá-las pelas mesmas lentes do Evangelho, apresentando Jesus como a resposta às suas vidas. Foi assim que aqueles que nos encontraram agiram conosco, não foi? Ainda bem que as pessoas, que aqueles que me apresentaram o Evangelho lá atrás, tiveram essa visão aqui. Muitas delas, algumas delas, né, me conheciam bem, quando se aproximaram, às vezes até batendo no joelho, pelo arrogante que eu era, pela resposta talvez atravessada que elas talvez ouviriam. Mas elas foram lá e pregaram o Evangelho para mim. E para você foi exatamente a mesma coisa. Elas enxergaram que você precisava ouvir do Senhor. Foi assim que essas pessoas nos encontraram, foi assim que elas agiram conosco, porque também não sabiam, não usaram a interpretação pessoal para se aproximar da gente. Elas nos evangelizaram e agora a gente está aqui seguindo a Cristo. Finalmente, Jesus demonstra sua autoridade sobre a justiça própria, frustrando qualquer tentativa de manipular ou enfraquecer o propósito de seu evangelho transformador. Disseram-lhe eles, esses fariseus, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão, se entristecerão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres,
Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Jesus estava quebrando essa justiça própria, essa tradição, esse tradicionalismo. Tradições bíblicas são ótimas, Paulo falou disso nas cartas. Agora, a tradição que não tem fundamento bíblico, ou que não entende que a nova aliança, que o evangelho vai ser muito maior do que a lei do Antigo Testamento, não serve para nada isso. Entendeu? Eu posso me sentir confortável, eu posso gostar de certas coisas, mas eu preciso ver se aquilo coopera com o evangelho do Senhor Jesus. Senão eu tenho que jogar fora. Mesmo que eu goste, me sinta bem, me sinta confortável, não é critério isso para viver, um cristão viver. Deus vai fazer coisas muito maior do que está na minha cabecinha aqui e na sua, porque Ele é Deus. Ele vai usar pessoas, Ele vai fazer coisas que às vezes para nós a conta não fecha, mas para Deus fecha. Se Ele não for maior do que a gente, que esperança a gente tem? Se a obra for limitada aos nossos recursos, eu mesmo, o que vai acontecer? Tudo dentro da palavra, certo? Não é loucura, né? Dá para mostrar na Bíblia, como Jesus está mostrando aqui, né? A forma e essência, Ele estava essencialmente mostrando que novas formas eram necessárias, que elas só seriam, a essência só seria explicada e construída em novas formas. Não cabia, o evangelho não cabe na cabeça do Antigo Testamento somente, ele amplia muito mais isso. Nossa justiça própria nos satisfaz, porque nosso orgulho se vale de nossos critérios pessoais para determinar o que é verdadeiro e o que é correto, e assim nos mantém ignorantes e frustrados com aquilo que Deus faz. Jesus e seu evangelho têm origem celestial, apresenta uma mensagem celestial, com autoridade celestial e propósito celestial, por isso jamais é compreendido, aceito e muito menos praticado por aqueles cujas ideias são limitadas por sua própria mentalidade terrena e muitas vezes mundana. Tais pessoas acham que podem conhecer e avaliar a Deus e ao evangelho a partir do seu próprio entendimento, preferências e experiências, como se seus critérios pessoais fossem válidos para compreender e julgar a si mesmo e aos outros, ao invés de aprenderem a viver a partir do que a Bíblia ensina e requer das nossas vidas. Então, como seguidores, enfrentaremos oposição daqueles que não estão abertos à transformação que o Evangelho quer fazer nos seus pensamentos, no seu comportamento, nos seus desejos e relacionamentos. Mas se pudermos mostrar que nossa vida, ainda que imperfeitamente, está sendo coerente com o que a Bíblia ensina, podemos ter certeza de estarmos agradando a Deus, que é o que importa para nós. Jesus, ao viver para cumprir a sua missão de se relacionar com as pessoas, para que ouvissem o Evangelho e vissem o Evangelho por meio dele, demonstrou ser o bondoso Deus e que suas ações e intenções faziam bem às pessoas. Como seus seguidores, este é o nosso único caminho e melhor alternativa a qualquer interpretação humana. Amém?